Olá, gente. Boa tarde. Eu me chamo Jaqueline. Eu me chamo Mônica. E eu me chamo Simone. Então, hoje nós estamos aqui com a seguinte missão. Nós separamos algumas gramáticas da língua portuguesa com o objetivo de ver quais são os critérios que essas gramáticas estabelecem para diferenciar os complementos nominais dos adjuntos nominais. Quais foram as gramáticas escolhidas por nós? Nós escolhemos gramática descritiva, gramática normativa e gramática tradicional. Começando pela gramática normativa. Das gramáticas normativas, duas gramáticas foram escolhidas por nós. Quais são elas? A gramática normativa da língua portuguesa, uma gramática de Faraque Moura, e a nova gramática do português contemporâneo, de Celson Cunha e Linda Sintra. De gramática descritiva, nós escolhemos a gramática de Luft e a gramática de Macambira. E além disso, nós faremos uso da gramática gerativa idealizada por Chomsky. Então, tendo em vista que o objetivo de nossa aula é ver como essas gramáticas, quais são os critérios, na verdade, que elas estabelecem para diferenciar os complementos nominais dos adjuntos adnominais, cabe primeiramente nós tratarmos dos conceitos, que a gramática normativa traz de complementação e de adjunção. Pelo conceito que a gramática normativa traz em relação ao complemento nominal. O que é complemento nominal? Complemento nominal é o termo que, procedido de preposição, completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Repetindo, complemento nominal. Complemento nominal é o termo que, regido de preposição, completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Pronto. Qual o conceito de adjunto adnominal dentro da gramática normativa de Celson Cunha e Linda Sintra? Adjunto nominal é o termo que tem a função de especificar, primeira coisa, especificar, delimitar o sentido de um substantivo. Adjunto adnominal é o termo que tem a função de delimitar ou especificar o sentido de um substantivo. Primeira gramática que eu estou explicando para vocês é o conceito da gramática normativa de Celson Cunha e Linda Sintra a respeito do complemento e adnominal. Já a gramática de Faraque Moura também traz a mesma conceituação em relação ao adjunto e o complemento, ou seja, esses gramáticos, tanto o Celson Cunha e Linda Sintra quanto Faraque Moura, eles concordam que o complemento nominal é o termo que é regido por preposição e completa o sentido de um substantivo, de adjetivo e advérbio, assim como também Faraque Moura concorda com o que já foi dito antes o quarto critério estabelecido por Faraque Moura para diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal. O quarto critério é o seguinte: se tratando de substantivo abstrato, o elemento proposicionado pode ser tanto complemento nominal quanto adjunto adnominal. E aí a gente começa a sofrer. Por que a gente começa a sofrer? Porque ambos são preposicionados. E aí? Como é que a gente vai poder diferenciá-los, já que ambos apresentam a mesma estrutura? Ou seja, que estrutura? Substantivo, preposição, substantivo. Substantivo, preposição, substantivo. Ambos têm a mesma estrutura sintática, porém, ele diz o seguinte: você tem que olhar para o elemento preposicionado e ver se ele exerce o sentido de ser paciente ou o sentido de agente. Dentro desse critério estabelecido por Faraque Moura, a gente vê um pouquinho a questão da semântica. Por que semântica? Semântica é a área que vai estudar o sentido das frases, o sentido das palavras dentro de um determinado contexto, não é isso? O contexto, apesar do contexto aqui não ser tão evidenciado, porque aqui nós temos uma frase solta, e essa é uma das críticas que muitos gramáticos ou muitos teóricos fazem a
respeito da gramática normativa justamente isso, o uso da frase fora de um contexto. Então, às vezes isso acaba dificultando um pouquinho essas regras, né? Já que a gramática normativa, ela traz essas questões de regras para isso, regras para aquilo, ou seja, regras para você falar bem, regras para você escrever bem. Mas assim, essa regra estabelecida aqui dentro da gramática normativa é uma regra que a gente vê um pouquinho, que a gente pode também trazer essa crítica de alguns teóricos em relação à gramática normativa, ou seja, exemplos soltos fora de um contexto. Porém, Faraque Moura, né, é um gramático normativista, e ele diz o seguinte: você vai olhar para o elemento preposicionado e ver se ele tem um sentido, ou seja, você vai observar a semântica desses termos preposicionados e você vai ver se ele tem um sentido de agente ou sentido paciente. Se ele tiver o sentido de agente, como nessa frase aqui, amor de pai, o pai é quem ama, ou seja, ele é o agente da ação expressa pelo substantivo. A de agente, a de agente, ou seja, o termo preposicionado exerce a função de agente. Nesse caso, ele vai ser uma adjunta de nominal. Letra B, amor ao pai. Amor ao pai é diferente de amor de pai. Como você vê, veja só, a própria preposição, ela já lhe dá dicas. De certa forma, ela já vai lhe nortear, né? Isso para você saber se ele vai ser agente ou paciente. Amor ao pai. Amor ao pai é diferente de amor de pai. Amor ao pai, aqui essa sentença aqui, o elemento preposicionado ao pai, tem um sentido, ou seja, tem a semântica de ser paciente, ou seja, ele não é o agente. O pai aqui, ele não ama. O pai, ele é amado. Sendo o elemento preposicionado o paciente da ação expressa pelo substantivo, como eu já tinha falado antes, a própria preposição, ela já nos dá um pouco essa noção de se o substantivo, se o elemento preposicionado tem um sentido agente ou paciente. Na letra B, amor ao pai. Ao pai, esse termo preposicionado aqui está se referindo ao substantivo. Porém, o pai aqui, ele não é o agente da ação expressa pelo substantivo. Amor ao pai. O pai aqui, ele é amado, ou seja, ele é o paciente da ação. Nesse caso, nós temos aqui um complemento. O gerativismo é uma corrente de estudos linguísticas criadas por Chomsky e busca estabelecer quais são os parâmetros que são comuns a qualquer língua universal. A teoria X-barra busca estabelecer como os elementos da sentença se organizam para que a sintaxe ocorra de forma gramatical. A teoria X-barra ela pode ser representada a partir do seguinte esquema: XP, X' e X. Para explicar como o complemento nominal e como o adjunto nominal se comportam dentro dessa teoria, nós utilizaremos os seguintes exemplos. A necessidade de segurança aumentou para falar do complemento nominal e a folha do caderno está amassada para tratarmos do adjunto adnominal. Podemos perceber que o complemento nominal ele vai se encontrar dentro do núcleo N'. Nesse caso, no caso do adjunto adnominal, o núcleo... Cadê já aqui o negócio? Amassado. Aqui, não? Na folha do caderno. A adjunto adnominal é do caderno. A folha do caderno. A folha do caderno. É. Porque aí a necessidade, aí no caso, seria de segurança. Eu estava procurando do caderno? Não. Folha tá ali. Isso. A folha do caderno está amassada. Mas aí no caso é do caderno, que seria a posição do adjunto. De adjunto adnominal, que está especificando no caso aí. Não é qualquer folha, é a folha do caderno. Não é a folha do ofício. Continue, por favor. Dentro da teoria X-barra, nós podemos ver em qual lugar o complemento aparece e o adjunto aparece. Ao contrário do que a gramática normativa explica, que o complemento ele tem uma importância maior do que o adjunto, essa importância não é considerada pela gramática gerativa, uma vez que ambos os elementos aparecem ligados ao mesmo núcleo, o núcleo N'. Então, desta forma, para explicar o comportamento do adjunto e do complemento
dentro da teoria X barra, nós utilizaremos os conceitos de inclusão e continência, onde o complemento nominal está incluso no núcleo N e o adjunto adnominal está contido no núcleo N. Desta forma, nós podemos perceber uma falha existente ou uma diferença existente entre a gramática normativa e a gramática imperativa, uma vez que, ao estabelecer um padrão de importância maior ao complemento nominal e desprestigiar dessa forma o adjunto adnominal, a gramática normativa não dá importância à intenção que o falante daria de utilizar ou não este adjunto adnominal. Já a gramática gerativa, ela não se incomoda em estabelecer esses parâmetros de esse grau de importância a nenhum dos dois, uma vez que os dois, para a gramática gerativa, apresentam. Na teoria X barra, o núcleo ST pode resultar em dois sintagmas nominal: o complemento nominal e o adjunto adnominal. O complemento nominal aparecerá dentro do sintagma nominal, o N', já o adjunto adnominal aparecerá um pouco mais distante do sintagma nominal. Desta forma, concluímos que o complemento nominal está inserido no núcleo N, já o adjunto adnominal estará contido no núcleo N. Dentro da teoria X barra, podemos distinguir objetivamente as noções de complementação e adjunção desses complementos através da forma como eles aparecem na árvore sintática. Inclusão, usando a referência de inclusão e continência. O complemento estaria incluso no núcleo N, enquanto o adjunto estaria contido no núcleo N. Bem, nas gramáticas descritivas analisadas, a gramática de Luft e a gramática de Macambira, eles trazem alguns conceitos do que vem a ser complemento nominal e adjunto adnominal. Segundo Luft, o complemento nominal ele é um termo regido de preposição que completa a significação de um nome transitivo, seja ele substantivo, adjetivo ou advérbio. Bem, segundo Macambira, o complemento nominal ele é o terceiro termo de uma estrutura. Por exemplo, temos o adjetivo, a preposição e o consequente. Temos o substantivo, a preposição e o consequente. Segundo ele, esse consequente será o complemento que vai complementar, dar sentido ao adjetivo e ao substantivo. Porém, nós podemos perceber que só essa definição não é o suficiente. Então, Macambira mesmo, ele vai falar que o que vai diferenciar o complemento do adjunto adnominal, porque essa mesma estrutura, substantivo, preposição e complemento, serve para o adjunto adnominal também, mas, segundo ele, o que vai diferenciar o complemento de um adjunto adnominal é a semântica deste nome. Então, nós temos aqui um exemplo que ele traz e que vai explicar melhor isso. Temos a seguinte frase: a derrota do capitalismo. Esse nome, derrota, esse substantivo, se nós usarmos somente esse enunciado, a derrota, esse nome derrota, ele está incompleto. A semântica desse nome vai pedir o complemento. Por isso, ele vai dizer que esse nome exige um complemento. Portanto, do capitalismo completa o sentido desse nome, derrota. Então, do capitalismo vai se referir ao complemento nominal. Quanto ao adjunto adnominal, Luft e Macambira, eles têm o mesmo pensamento. Para Macambira, o adjunto adnominal está para o adjunto adverbial. Ele usa, para comprovar isso, ele usa o critério de adverbialização, que é transformar o adjunto adverbial em um adjunto adnominal e o substantivo em um verbo, como nesse exemplo. A volta à casa paterna, ele transforma em voltou à casa paterna. Esse termo aqui está como adjunto adnominal, que especifica, que modifica o substantivo, assim como está o adjunto adverbial para o verbo. Com essa aula, o que nós quisemos mostrar para vocês, justamente que não há somente uma gramática, porque às vezes na sala de aula o aluno só conhece a gramática normativa. Como eu estou falando, conhece, mas não entende. Não entende por quê? Porque muitos conceitos na gramática normativa deixam margem para outros entendimentos. A gramática normativa também apresenta algumas falhas. E foi isso que nós viemos trazer aqui hoje.
nós mostramos o mesmo assunto, porém partindo de gramática diferente, ou seja, como a gramática normativa tratava o caso do complemento adnominal, do complemento nominal e do adjunto adnominal, como isso aparecia na gramática descritiva e também na gerativa, justamente para mostrar para vocês que uma gramática vai complementar a outra. Nem tudo que a gente quer, a gente vai encontrar na gramática normativa. Por isso que essas outras possibilidades de gramática justamente vem trazer para a gente outras possibilidades de aprendizagem. E dessa forma, nós não queremos tirar o valor da gramática normativa. Nós temos conhecimento da sua importância. O que nós queremos que as pessoas entendam é que o professor de língua portuguesa, ele não pode se pautar o seu trabalho só com a gramática normativa, uma vez que ela é falha e não dá conta de explicar todos os fenômenos que acontecem dentro da nossa língua. E é por isso que nós trouxemos duas outras possibilidades de gramática para que vocês possam perceber que nem só de gramática normativa vive o ensino de língua portuguesa. Conforme vimos, as gramáticas normativas, elas apresentam algumas falhas quanto aos critérios estabelecidos na conceituação de adjunto e complemento. Assim também acontece nas gramáticas descritivas que nós analisamos, a gramática de Luft e de Macambira. Porque, segundo Luft, o agente da ação do substantivo, e Faraco também diz isso na gramática normativa, esse termo aqui vai ser o adjunto adnominal do termo substantivo. Porém, Macambira, que é também gramático descritivo, ele vai discordar de Luft, dizendo que esse termo agente da ação, ele é um complemento nominal. Então, nós percebemos que também dentro da própria gramática descritiva existem falhas. Segundo alguns autores, eles não chegam a um consenso quando vão estabelecer critérios para definir complemento nominal e adjunto adnominal. Na gramática, segundo a gramática normativa, esses elementos, o adjunto adnominal e o complemento nominal, podem ser definidos como elementos essenciais da oração e termos acessórios da oração. Não, integrantes quem fala é a gerativa. Eu acho que só. Termo essencial é sujeito e predicado. Termo essencial da oração é sujeito e integrante e predicado. acessório. Acessório é adjunto, integrante é complemento. Entendeu? A gramática normativa classifica o termo acessório, o complemento como um termo integrante e o adjunto como um termo acessório. A gramática normativa classifica o adjunto adnominal como um termo acessório e já o complemento nominal é classificado como um termo integrante. Diante dessas nomenclaturas, o que se percebe é que para a gramática normativa, aparentemente, o complemento nominal teria uma importância maior dentro da oração do que o adjunto adnominal. Mas, apesar de ser classificado como um termo acessório, a presença ou não presença do adjunto dentro da oração é de grande importância, uma vez que, se o falante sentiu a necessidade de incluí-lo na sua fala, é porque ele tem uma relevância dentro da mesma. Não seria a mesma coisa nós dizermos que o relógio é de ouro e o relógio é de prata. Esses dois elementos, que é chamado pela gramática normativa como adjunto adnominal, na fala possuem uma importância muito grande, uma vez que existe uma diferença semântica muito grande entre de ouro e de prata. Na gramática gerativa, essa separação ela não aparece, uma vez que a teoria gerativa não se importa com essa classificação de mais ou menos importante, pois o que vale é a necessidade que o falante tem de usar ou não usar esses dois termos. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado de nossa aula e até a próxima.